Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Vereador Edson Ribeiro utiliza a tribuna para analisar as obras do BRT, o transporte rápido por ônibus, na Avenida John Boy Dunlop. Em reunião solene, vereador Fernando Mendes entrega diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá. E no esporte, vôlei Renata vence mais uma e segue entre os líderes do Campeonato Paulista. Vereador Edivaldo Cabello protocola requerimento para pedir à Prefeitura informações sobre a destinação das verbas arrecadadas com multas da Secretaria de Urbanismo. O vereador Edivaldo Cabello protocolou o requerimento para pedir informações à Prefeitura de Campinas, em especial à Secretaria Municipal de Urbanismo, quanto à utilização dos recursos provenientes das cobranças de multas pela pasta. Para o parlamentar, parte do valor arrecadado deveria ser repassada às entidades assistenciais de Campinas. Eu entrei com esse requerimento para viabilizar a possibilidade de parte dessas multas arrecadadas pelo Departamento de Urbanismo, por construções irregulares e etc. e tal, uma pequena porcentagem para as entidades filantrópicas, como por exemplo o Lar dos Velhinhos. Com o requerimento, o vereador questiona a pasta se existe algum plano para a utilização das verbas. Para requerer informação sobre a destinação das multas aplicada no Departamento de Urbanismo. E os recursos têm destinação específica dentro da Secretaria de Urbanismo? Existe algum interesse da Secretaria de Urbanismo em destinar parte das multas para as entidades filantrópicas? Edivaldo Cabello lembrou ainda que algumas entidades assistenciais de Campinas passam por dificuldades financeiras. Por isso, na opinião do vereador, a Prefeitura poderia aproveitar melhor os recursos que tem à disposição. Foi aprovado recentemente nesta casa a criação assim, de botar câmeras para monitorar as casas de repouso. Mas também tem que haver uma preocupação da nossa parte por aqueles que não podem pagar uma casa de repouso e estão abrigados no Lar dos Velhinhos. Então, baseado nisso, entrei com requerimento e espero o aguardo da Secretaria do Departamento de Urbanismo. O vereador Edson Ribeiro utilizou a tribuna em reunião ordinária para pedir paciência aos moradores do entorno das obras do BRT, o transporte rápido por ônibus aqui de Campinas. Durante a última reunião ordinária da Câmara de Campinas, o vereador Edson Ribeiro usou a tribuna para falar sobre os transtornos que as obras do BRT, o transporte rápido por ônibus, têm provocado na Avenida John Boy Dunlop. As obras tiveram início neste mês de setembro e a pista expressa tem interdição no trânsito para a implementação de pavimento, terminal de ônibus e 3 estações de transferência em um trecho de mais de 3 quilômetros. Está muito complicado. Eu quero que vocês que me assistem na TV Câmara, na região do Campo Grande, Ouro Verde, Vida Nova, as duas regiões. É aquilo que eu falei nessa tribuna, para comer omelete você tem que quebrar o ovo, né? Então nós vamos passar aí por um transtorno, mas em breve nós teremos uma cidade aí maravilhosa, uma cidade bonita, né? Uma cidade com BRT e por aí em diante. O vereador acredita que a obra vai ser de grande utilidade para todos os moradores de Campinas. E as coisas funcionam dessa maneira. A gente faz o melhor para a cidade de Campinas, claro, que daqui a 30, 40 anos, 50 anos, talvez tem poucos aqui, né? A maior parte já se foram. Mas pelo menos fica a cidade que realmente nós lutamos por ela, para ter uma cidade com bastante segurança, uma cidade limpa, uma cidade bonita. Edson Ribeiro pediu paciência aos moradores do entorno das obras. Moradores do Ouro Verde, que vocês estão me assistindo, morador do Campo Grande, tenha um pouquinho de paciência com esse transtorno que está. Porque a John Boy Dunlop e a Rui Rodrigues, pelo amor de Deus, está difícil. Mas devagarzinho aí nós vamos ter o BRT, nós vamos ter o transporte sobre trilho
Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai ficar muito bonito, muito lindo, mas só ter um pouquinho de paciência. Foi divulgado o filme que será exibido em Libras para a comunidade surda. A sessão será no dia 21 deste mês. A iniciativa é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O filme Alfa conta a história de um jovem de uma tribo que cai de um penhasco e se perde do grupo. Ele então vai precisar sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade. É este o enredo do filme que a comunidade surda de Campinas vai poder assistir pela primeira vez no cinema com Libras. A conquista da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Ele conta que a ideia surgiu depois de ver outros eventos com Libras. Eu já vi teatro com intérprete de Libras, eu já vi missa com intérprete de Libras. E a missa é muito interessante porque tem um local reservado somente para os surdos. Aí o intérprete de Libras vai ouvindo o que o padre vai falando e vai transmitindo a essas pessoas surdas. Eu falei, minha nossa, mas a gente precisa fazer um divertimento para essas pessoas, né? Aí surgiu essa ideia. Eu falei assim, vou abraçar isso. Tanto é que eu venho falando desde o ano passado, eu venho tentando fazer. E agora surgiu essa grande oportunidade para a gente fazer esse cine. O filme vai ser exibido às 9 horas da noite no Cine Araújo Multiplex do Shopping Parque das Bandeiras. São 106 lugares reservados e os ingressos vão ser vendidos no Espaço Cultura Surda e na APASCamp, a Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Campinas. A expectativa da comunidade já está grande com a sessão. Eles mesmos comentam que aqui em Campinas, como não teve, eles vão prestigiar. E a preocupação, às vezes, dá aquele frio na barriga, que eu acho que 106 lugares vai ser pouco, porque a comunidade surda está unida, eles vão participar, eles vão estar junto comigo. E o que tem acontecido muito também, as pessoas, o surdo ele não vai sozinho, o surdo tem namorada, ele namora, tem esposa, tem filho. E às vezes um surdo ele vai levar, ou tem 2 filhos, ou tem a esposa, ou seja, só aí já são 4 pessoas. Então a expectativa está sendo muito grande. Em reunião solene foi entregue o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao Vinícius Costa de Oliveira. Acompanhe. Por proposição do vereador Fernando Mendes, foi entregue o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao Vinícius Costa de Oliveira pela contribuição à ação social no município, sendo responsável pelo trabalho da Igreja Universal nos presídios de Campinas e região. O que vocês fazem, o que vocês levam é a solução de vida, é a solução de mudança geral. Vocês ficam muitas vezes literalmente presos com as pessoas que ali estão cumprindo pena. O trabalho que vocês fazem é um trabalho glorioso, um trabalho que merece, não só no dia de hoje, mas sempre está sendo visto com bons olhos, porque existe a oportunidade para todos. Representando o homenageado, o pastor Henrique Pires dedicou a honraria a todos os funcionários da UNP. Eu quero transferir essa homenagem a todos vocês. A homenagem foi feita ao pastor Vinícius, estamos aqui representando mesmo, mas o grupo UNP é composto por todas as pessoas, né? Todos são importantes, desde o que faz o trabalho interno, que vai lá dentro na carceragem, aquele que vai na porta do presídio, aquele que nos ajuda, que não pode sempre, mas sempre nos ajuda em todas as ações. Todos os voluntários são muito importantes, as esposas, as missionárias. Então, essa homenagem aqui do bispo, essa homenagem é para vocês. Na reunião também foi entregue a medalha Câmara Municipal de Campinas ao líder do grupo de presídios no Brasil, Bispo Eduardo Bueno. Todas as pessoas que estão atrás das grades, que estão presas, que estão no seu regime fechado, privadas da sua liberdade, cedo ou mais tarde elas vão sair. A gente vê as autoridades estão preocupadas em criar, construir novos presídios, mas a gente está vendo que isso não tem resolvido. Hora de saber a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. O sol volta a aparecer entre muitas nuvens e pode chover principalmente no fim da tarde.
A temperatura continua baixa, hein? Mínima de 17 e a máxima não passa dos 24 graus. Segunda-feira, você já sabe, é dia de conferir as notícias do meio ambiente no Giro Ambiental. Olha só. Campinas assumiu, ao lado de 44 cidades de 6 continentes, o compromisso de conservar e restaurar suas florestas e de conscientizar seus moradores sobre os inúmeros benefícios das árvores. Com essa iniciativa, o município passa a integrar como membro fundador a organização internacional Cities for Forests, pela sustentabilidade nas cidades. Além de Campinas, outras cidades brasileiras que integram a iniciativa são Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. O relatório da Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, aponta que o Brasil tem quase 3 mil lixões funcionando em 1.600 cidades. Por lei, todos eles deveriam ter sido fechados até 2014, prazo dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O levantamento da Abrelp mostra que, de 2016 para 2017, o despejo inadequado do lixo aumentou 3% e a produção no Brasil também aumentou. Cada brasileiro gerou 378 quilos de resíduos no ano, um volume que daria para cobrir 1,5 campo de futebol. Junto com esse aumento, subiu também a quantidade de resíduos que vão parar em lixões, com impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde pública. O estudo afirma que o país gasta 3 bilhões de reais por ano com tratamento de saúde de pessoas que ficaram doentes por causa da contaminação provocada por esses lixões. Segundo os dados da Abrelp, 90% das cidades brasileiras têm coleta de lixo, mas só 59% usam aterros adequados. A perda permanente de 1 em cada 4 árvores no mundo está ligada às companhias de commodities. Um estudo inédito publicado pela revista Science aponta que o uso da terra por essas empresas é responsável por 27% de todo o desmatamento. Há 15 anos, o nosso planeta perde 5 milhões de hectares de florestas todos os anos. 3 Alemanhas foram desmatadas neste período. A pesquisa mostra que, apesar de diferentes compromissos firmados, a taxa de desmatamento criado por essas companhias se manteve estável. No Brasil, em 2009, as 20 maiores empresas do país anunciaram uma carta aberta ao Brasil sobre mudanças climáticas. Entre os objetivos, apoiar o mecanismo de redução de emissão por desmatamento e degradação. Recentemente, em 2014, mais de 400 empresas ativas na produção de pelo menos uma commodity, que é a matéria-prima com preço determinado pela oferta e pela procura internacional, assinaram um compromisso de gerar 0 desmatamento até o ano de 2020. Na 8ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei, a equipe de Campinas venceu mais uma e segue entre os líderes da competição. Jogando no ginásio do Taquaral, completamente lotado, o Vôlei Renata fez um confronto direto com a equipe de Taubaté e nem tomou conhecimento. Com bons saques e ataques precisos, a equipe de Campinas fechou em 3 sets a 0, parciais de 25-15, 25-22 e 25-23 no terceiro set. Conquistou a 6ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o que deixa a equipe entre os líderes. O Central Michel foi o maior pontuador com 13 acertos. Ótima vitória dos campineiros. O Taubaté era um dos líderes da competição, vinha embalado, então era um confronto direto. Difícil na teoria, porque na prática os campineiros atropelaram 3 sets a 0. Próximo jogo é diante de Santo André na sexta-feira, que é o penúltimo colocado, ou seja, a equipe de Campinas tem tudo para conquistar mais uma vitória e seguir lá em cima da tabela. Vamos falar de futebol agora? A Ponte Preta segue a má fase, em 6ª partida sem vitória. No sábado foi a Barueri encarar o Oeste e não saiu do zero em mais uma partida fraca tecnicamente.
O ataque segue tendo problemas na finalização. André Luiz, artilheiro da Macaca, não marca há 8 rodadas. O Júnior Santos não balança as redes há 7 partidas. Victor Rangel ainda não conseguiu também fazer um golzinho sequer nesta Série B. Próximo jogo é na sexta-feira contra o Goiás, fora de casa, uma parada complicadíssima para a Ponte. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau.